Hoje eu quero compartilhar com você um versículo poderoso que contém a chave para desvendar uma compreensão mais profunda da nossa fé e falar das forças do mal na tentativa implacável de nos manter na ignorância. O versículo em que vamos focar é Tiago capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esse único versículo encapsula uma sabedoria profunda e orientação espiritual que, infelizmente, as forças do mal não querem que compreendamos completamente. Vamos explorar por que este versículo é tão essencial e por que as forças das trevas prefeririam que permanecêssemos alheios à sua ignorância. Uma coisa que os demônios temem é o poder da fé ativa. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, o escritor Tiago nos lembra que a fé não é simplesmente um reconhecimento passivo da palavra de Deus, mas requer uma resposta ativa, envolvendo-nos com a palavra e vivendo-a em nossas vidas diárias. Uma vida vivida em alinhamento com a palavra de Deus é uma força contra as trevas que os demônios desesperadamente querem suprimir em nossa jornada espiritual. A essência de receber a palavra de Deus não está apenas em ouvir passivamente, mas na implementação ativa. Somos instados a abraçar a palavra como praticantes, não apenas ouvintes. A simplicidade desse conceito tem uma importância imensa em nosso relacionamento com Deus. Imagine participar de um seminário transformador de vida ou receber conselhos inestimáveis de um mentor sábio. A euforia de tal experiência pode nos levar a acreditar que alcançamos algo notável, que apenas ouvir a mensagem é suficiente. No entanto, é aqui que a auto-enganação se esconde, pois o verdadeiro crescimento não vem da absorção passiva, mas da aplicação dos ensinamentos em nossas vidas. Ação, ação, ação. Como filhos de Deus, devemos cultivar um desejo genuíno de alinhar nossas ações com a orientação da palavra de Deus. Ao sermos praticantes da palavra, embarcamos em uma jornada de vida proposital, incorporando os valores e princípios que ressoam com a palavra de Deus. Ao abraçarmos o papel de participantes ativos no nosso crescimento espiritual, nos abrimos para mudanças internas profundas que impactam não apenas nossas vidas, mas também as vidas ao nosso redor. O chamado para ser praticante da palavra de Deus não exige feitos extraordinários ou gestos grandiosos. Em vez disso, depende de pequenos passos consistentes que damos em resposta à palavra de Deus. Considere uma semente plantada em solo fértil. Ela não se transforma imediatamente em uma árvore imponente. Requer nutrição, cuidado e tempo para se desenvolver e dar frutos. Da mesma forma, ao recebermos a palavra de Deus, iniciamos um processo de crescimento que exige esforço contínuo, mas que, eventualmente, resulta em frutos duradouros. A palavra de Deus é agir diariamente, mesmo nos aspectos aparentemente mundanos da vida. Nossa fé enraiza-se e floresce. Permita-me dar alguns exemplos praticados do que significa ser um praticante da palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, nos diz para seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se um praticante da palavra aqui significa buscar ativamente a paz com todos, o que envolve buscar paz com aqueles ao seu redor, como familiares. Busque ativamente a paz com seu marido, esposa, pais e filhos. Um praticante da palavra de Deus é alguém que não é difícil de conviver, não é uma pessoa sem perdão e maliciosa. De acordo com Hebreus capítulo 12, versículo 14, um praticante da palavra de Deus busca a santidade. Demônios são enganadores astutos, buscando distorcer nossa percepção da verdade. Eles estão satisfeitos se formos conhecedores das Escrituras, frequentarmos a igreja e
participarmos de atividades religiosas desde que não apliquemos esse conhecimento. O diabo e seus demônios estão bem com você indo à igreja no fim de semana e depois vivendo o resto da semana como se fosse o inferno. Eles sabem que o conhecimento sem ação é infrutífero e só leva à autoenganação. Ao nos mantermos longe da exortação de Tiago, eles garantem que nosso conhecimento espiritual permaneça estagnado. Quando não abraçamos e aplicamos totalmente a palavra de Deus, nos tornamos suscetíveis a dúvidas, medos e tentações. Os demônios prosperam em áreas de nossas vidas onde falta a luz da verdade de Deus. Ao esconder a importância de Tiago, capítulo 1, versículo 2, eles visam nos manter ignorantes da proteção, orientação e forças encontradas na obediência à palavra de Deus. Permita ser direto. Ouvir a palavra de Deus não é fazer a palavra de Deus. Como seres humanos, somos suscetíveis à autoenganação. Infelizmente, o indivíduo pode se enganar, acreditando que é um crente quando, na realidade, não é. Os seres humanos têm a capacidade de se enganar diretamente para o inferno. Ouvir um versículo bíblico aqui e ali, frequentar a igreja no fim de semana e ouvir um sermão não é ser um praticante, um cristão. Ser um praticante requer ações práticas, é viver a palavra de Deus. E dentro dessa palavra de Deus, somos instruídos sobre como devemos viver nossas vidas. A falsa cristandade envolve citar um versículo bíblico, mas viver uma vida contrária a esse versículo. Significa viver uma vida dupla, onde se ouve a palavra de Deus, mas não se age de acordo com ela. A falsa cristandade é ter uma cabeça cheia de conhecimento, mas um coração cheio de escuridão. Um falso cristão pode professar Cristo, mas vive de acordo com aquilo que o mundo quer. Dizer Senhor, Senhor, mas não obedecer ao que Jesus Cristo diz, envolve ter uma forma de piedade, mas nega o seu poder. O diabo e seus demônios estão satisfeitos com você sendo cristão falso. Eles estão bem com você sendo cristão superficial. Eles só ficam com medo quando você começa a levar a sério a palavra de Deus e começa a agir de acordo com ela em sua vida. E como posso saber se sou um cristão genuíno? Faça a si mesmo estas perguntas. A palavra de Deus me mudou? Eu sou uma pessoa diferente do que eu era antes de ouvir a palavra de Deus? Pergunte a si mesmo. Sou um praticante da palavra de Deus quando ninguém está me observando? Ou se sou um praticante da palavra de Deus apenas quando as pessoas estão me observando? Agora vamos nos concentrar em um versículo e como podemos ser praticantes da palavra com esse versículo. Hebreus capítulo 12, versículo 14 nos diz: para seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Duas coisas são essenciais antes de você poder estar diante de Deus: paz e santidade. Sem essas duas qualidades, você não pode estar com Deus para sempre. Paz sem santidade não é suficiente, e santidade sem paz também não é suficiente. A Bíblia nos ordena a possuir essas duas qualidades. Devemos nos esforçar para manter a paz com todos os homens, com todos ao nosso redor, e também viver uma vida pura e santa. Não podemos substituir uma pela outra. Tiago capítulo 2, versículo 10 diz que quem guarda toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrar toda a lei. Você não pode escolher manter a paz e depois falhar em viver corretamente. Ter uma qualidade sem a outra é o mesmo que não ter nenhuma. Se você deseja ver o Senhor, deve se esforçar para manter a paz e viver em santidade. Isso significa colocar a palavra de Deus em ação. Estar em paz com as pessoas significa que você está andando em amor com elas. Não é possível ter paz onde não há amor. A Bíblia nos diz que o amor cobre uma multidão de pecados.
Em vez de brigar, ficar com raiva ou guardar rancor, o amor ajuda você a lidar com as ofensas da maneira certa. Como cristão, você deve manter uma vida de paz em todos os lugares em que você se encontra, para não envergonhar o nome do Senhor. Você deve se esforçar para crescer em um amor para poder levar uma vida pacífica. Então, eu quero lhe fazer uma pergunta agora neste momento. Você está buscando a paz com todas as pessoas? Aqueles mais próximos de você geralmente são os membros da sua família. Você busca ativamente a paz com todos ao seu redor? Ou todos têm que andar de maneira cuidadosa ao seu redor por causa do seu temperamento explosivo? Existem tipos de santidades, como a santidade imputada, onde a santidade é creditada à nossa conta pela bondade de Deus. Você está buscando a santidade ou está alimentando o pecado secreto que você tem escondido por anos? Sem paz não existe céu. Sem santidade não existe o reino dos céus. Então, eu te pergunto, meu amigo, você está buscando ser um praticante da palavra de Deus? Fique na paz. Amém.